O último vídeo sobre Évora incidiu sobre o núcleo monumental na parte alta da cidade. Este vídeo será sobre todo o resto de Évora. E vamos começar pela universidade, que fica ao lado do núcleo monumental.
A Igreja da Misericórdia ela foi construída junto à antiga muralha romano-árabe, a cerca velha. Ela foi construída na segunda metade do século XVI e o seu estilo fica entre o Renascimento e o maneirismo. O exterior é relativamente simples comparado à riqueza do interior, um magnífico conjunto de arte barroca dos séculos XVII e XVIII. Vamos sair da Misericórdia e vamos percorrer algumas antigas ruas que acompanhavam o traçado da antiga muralha romano-árabe e ver algumas das suas torres que protegiam as portas dessa muralha. Saindo da Misericórdia, podemos ir por cima pela Rua de Valdevinos, mas eu recomendo ir por baixo pelo Largo de Álvaro Velho e Rua Miguel Bombarda. Esta é a Torre da Selaria, pertencia à muralha romano-árabe e protegia a porta da selaria. Estamos na Rua 5 de Outubro e em frente a esta torre continuamos pela Rua de Alcárcova de Cima, caminhamos junto a esta muralha, da qual podemos ver alguns troços. E eis que surge uma das torres dessa muralha, a Torre de Sisebuto. Em frente a esta torre vemos o que foi um depósito do século XVI de distribuição de água, que estava associado ao aqueduto de Águas de Prata. O Aqueduto das Águas de Prata foi inaugurado em 1537 e é uma das mais marcantes obras realizadas na cidade na primeira metade do século XVI. Ele prolonga-se por cerca de 12 km desde a herdade do Divor até ao interior da cidade. Ele passa junto ao convento da Cartucha e corta o Forte Santo António. Este aqueduto entra na cidade pela chamada Rua do Cano, uma impressionante rua onde as casas ficam encastradas nesta enorme estrutura. Na opinião dos Serviços Culturais da Câmara de Évora, a designação de Rua do Cano ela é anterior ao aqueduto quinhentista. Já existia na Idade Média, no final do século XIII, o que indicia que existiria um cano antes deste. Uma estrutura hidráulica, provavelmente do período romano, e que tinha esse traçado. A rua é relativamente regular e no século XVI ela acolhe novamente o aqueduto, que utiliza em parte o traçado da estrutura anterior. E vemos nesta rua como este aqueduto entra no subsolo e surgem situações interessantes descobertas pelos arqueólogos, como por exemplo nesta casa, na Rua do Cano, conhecida por Solar dos Barreiros, onde encontraram no subsolo vestígios de uma construção do século XV. Mais adiante, este aqueduto faz duas inflexões de 90 graus, antes de passar aqui pelo Largo de Camões, onde se torna visível e por onde o trânsito diário passa por baixo dele.
E já vos aviso que estas ruas são difíceis de filmar durante o dia porque estão cheias de esplanadas. Este aqueduto da Água da Prata terminava aqui na Praça do Giraldo, num chafariz que viria a ser substituído em 1571 pelo atual. Construído em mármore, tem 8 bicas, cada uma associada a cada rua principal da Praça do Giraldo. E regressamos ao aqueduto da Água da Prata no troço final, junto ao antigo Colégio de São Paulo. Aqui ficaria a antiga Porta Nova, da muralha romano-árabe. Do lado oposto do Colégio de São Paulo fica a Igreja do Salvador, que pertencia a um antigo convento das Freiras Clarissas que foi parcialmente demolido em 1942 para a construção do edifício dos CTT. A Porta Dona Isabel fazia parte da muralha tardo-romana, hoje conhecida por Cerca Velha. O seu nome remonta ao século XVII, já que na Idade Média era conhecida pela Porta do Talho do Mouro. De facto, o arrabal da Mouraria Nova era ali a 2 passos. Vamos deixar a Cerca Velha e vamos visitar uma zona da cidade recheada de monumentos importantes. E vamos começar pela Igreja de São Francisco. Os primeiros franciscanos terão chegado a Évora em 1224, vindos da Galiza. Do primitivo convento apenas restam vestígios da igreja gótica e uma parte do claustro, edificada em 1376. Nesse primeiro convento aconteceram alguns casamentos importantes, como o de Dom Pedro I com Dona Constança e o da sua filha, a infanta Dona Maria. A igreja seria remodelada entre 1460 e 1506, com a influência vinda do sul de França e Catalunha, e representou o que de mais inovador se fazia em Portugal nessa época. De inovador tem a sua planta de nave única a uma escala invulgar. A sua nave sobe cerca de 20 metros, com uma largura que deverá rondar os 15 metros, sem o uso de colunas, sendo portanto de nave única. O empuxo exercido pela ampla bóveda que cobre este espaço é contrabalançado pela sucessão de capelas colaterais e, ao nível superior, pelas galerias de circulação. Deste modo, dispensaram-se os habituais contrafortes exteriores.
Estamos ainda dentro do antigo convento de São Francisco e vamos ver a Capela dos Ossos, o lugar mais visitado de toda a Évora. As paredes e partes das abóbadas da capela estão revestidas de milhares de ossos humanos que ilustram a ideia dos monges fundadores, expressa na frase escrita em cima do pórtico da capela que nos diz: "Nós, ossos, aqui estamos, pelos vossos esperamos." Esta capela foi construída no século XVI para XVII no lugar do primitivo dormitório dos frades. E foi iniciativa de 3 frades franciscanos que quiseram transmitir uma reflexão acerca da brevidade da vida humana. E saímos do convento de São Francisco na direção do Jardim Municipal, onde vamos ver o Palácio de Dom Manuel I. O Palácio de Dom Manuel é o que resta de um grande conjunto palaciano de São Francisco, pois foi a partir do convento de São Francisco que se desenvolveu este palácio. Foi mandado construir no século XV por Dom Afonso V, que queria ter na cidade, fora do castelo, um paço real para se instalar. Ele foi ampliado pelos reis que lhe sucederam até praticamente ao século XVII. Mas foi Dom Manuel que lhe deu a grandiosidade e beleza ao edifício, do qual apenas ficou a galeria quinhentista, o chamado Paço das Damas, que é aquilo que vemos atualmente. Todo o resto ficou destruído por um incêndio em 1916. Para nascente do convento de São Francisco fica o antigo convento da Nossa Senhora da Graça. Antes dele já existia um outro, desde o tempo de Dom Sancho I, o convento da Ordem dos Agostinhos. Este foi construído nos finais do século XVI sob a orientação de Miguel de Arruda. Os Arrudas foi uma família importante, engenheiros militares e arquitetos portugueses que trabalharam para a coroa e que fizeram grande parte das obras relevantes em Portugal. Este foi o primeiro monumento da arquitetura renascentista na cidade de Évora. Estamos no reinado de Dom João III, o filho mais velho de Dom Manuel I. Quando Dom João III sobe ao trono, Portugal estava no apogeu da expansão ultramarina por vários continentes, mas também com problemas de uma grande complexidade. O estilo então usado era o manuelino, que é um derivado do tardogótico. Aqui vai ser usado o estilo renascentista, que usa um tipo de linguagem completamente diferente. A sua fachada é essencialmente cenográfica, com uma grande complexidade de ícones que celebravam o estatuto do rei Dom João III como imperador. Na sua fachada destacam-se os Meninos da Graça, que são estas estátuas de gigantes, simbolizando as 4 partes do mundo e o poder universal de Dom João III. A Praça do Giraldo é o centro de Évora e o seu topónimo Giraldo é uma homenagem ao guerreiro Geraldo Geraldes, que conquistou Évora aos muçulmanos em 1167 e foi nomeado alcaide da cidade e fronteiro mor do Alentejo pelo rei Dom Afonso Henriques. Ela teve origem durante a ocupação árabe como espaço de oração ao ar livre, ou mussala. Ficava do lado exterior da muralha romano-árabe, junto à porta da selaria.
No século XVI, esta praça foi remodelada, recebendo nos extremos da praça dois edifícios importantes. Do lado sul, dos Passos Conselho, e do lado norte, a igreja de Santo Antão. Em 1571 foi desmantelado um arco de triunfo para dar lugar ao atual chafariz da autoria de Afonso Álvares. Esta é a igreja de Santo Antão. Ela teve início em 1548 com a concessão de Miguel da Ruda, mas a construção só se iniciou em 1557 e segue o padrão das catedrais de Leiria e Miranda do Douro. Ela foi destinada a albergar a colegiada de Santo Antão, cujos priores eram os arcebispos de Évora. Foi construída no local onde existia a capela gótica de Santo Antoninho e de uma antiga albergaria ou hospital que tinha pertencido aos Templários. A cidade de Évora era constituída por duas partes. Uma, a cidadela, onde o centro urbano começou, dentro da muralha romano-árabe, e a outra, a periferia, formada pelos arrabaldes, como a judiaria, a mouraria, que a partir de 1350, com a construção da Cerca Nova, passam a fazer parte da cidade e ficam dentro das novas muralhas. São 3.500 metros de extensão e vale a pena um passeio, seguindo o seu traçado do lado de fora, pelo menos do lado poente, entre a Porta da Viz e a Porta de Raimundo. Obrigado por terem visto este vídeo e espero que tenham gostado. E já sabem, carreguem no like ou joinha e subscrevam para receberem os próximos vídeos.